Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje recebemos uma mulher que está mexendo com a cabeça e o ego de muita gente. Jornalista, psicanalista e autora do livro Adestramento Masculino, Fabiana Sturdach chega com uma mistura de humor, psicanálise e verdades nada suaves sobre o amor moderno. Ela diz que príncipe encantado não existe, mas homem lapidado sim. O que é lapidar um relacionamento sem perder a leveza? Hoje o papo é sobre amor, consciência, posicionamento feminino e, claro, sobre o que adestrar realmente significa. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Muito bem-vinda, Fabiana. Estamos super felizes de ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Germana. Estou super feliz de estar aqui batendo esse papo, porque vai ser tão gostoso e tão construtivo para as mulheres que estão assistindo a gente. Conta pra gente como é que nasceu a ideia de escrever esse livro, Adestramento Masculino. Esse livro ele foi feito em homenagem à minha mãe e à minha história de infância, né? Eu vim de uma história na qual meu pai era alcoólatra e tinha um relacionamento abusivo com a minha mãe, batia na minha mãe. E eu, muito pequena, assistia aquilo tudo, me trancava no quarto e sabia o que estava acontecendo. Ele não fazia na minha frente, mas eu me trancava e sabia o que estava acontecendo naquele momento que eu ouvia os gritos, né? Então, o relacionamento, se relacionar, sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Eu entender até onde que ia o amor e onde começava a dor. Então, esse livro nasceu lá de trás da minha infância e também fala muito sobre a importância de você achar a pessoa certa, você saber detectar o tipo de homem que está chegando à sua vida, não repetir padrões, saber trabalhar a sua autoestima. Fala sobre feminismo, sobre machismo. E algumas técnicas de adestramento também que eu ensino, como o silêncio positivo, enfim, tem várias técnicas aí que as pessoas podem aplicar, porque vão entender que o homem responde muito melhor quando a gente age do que quando a gente fala, né? A mulher tem mania da tal de DR. O homem escuta ali 2 minutos, depois ele não está ouvindo mais nada. Os exemplos que arrastam. É Exatamente. isso. A gente continua ali falando, 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 Ah. e não está funcionando, porque a resposta não vem. Agora, quando a gente começa a se posicionar, começa a agir, começa a mostrar que é preciso que ele tenha limite no relacionamento, para nos respeitar e nos dar algo que a gente realmente possa ser feliz e ser entregue, aí as coisas começam a mudar. O que que eu relaciono tudo isso ao meu livro? Quando eu falo em adestramento masculino, as pessoas se assustam, né? Como assim, Fabiana? Que essa louca que tá chegando aqui no Instagram para ficar falando o quê? Que quer Isso que eu ia te dominar os perguntar, porque esse homens? título mexe É muito muito com as forte. pessoas, principalmente com os homens, né? Exatamente. Eu tenho haters, realmente tenho, que me xingam nos meus vídeos, mas é porque eu acho que a pessoa não tem nem paciência de ver mais vídeos e se aprofundar no que realmente eu quero dizer. Então, quando eu falo em adestramento masculino, eu estou falando em evolução. Eu estou falando na possibilidade de elevar o relacionamento, porque quando você tem um parceiro que você possa se comunicar, que o parceiro esteja a fim de entender os limites. Porque o homem, gente, muitas vezes, Freud já dizia, né? A nossa mente humana é feita do id, ego e superego. Quando o homem ele é muito construído com o id muito forte, aquele homem geralmente muito infantilizado ainda, que a mãe não soube dar limite, que namorou mulheres submissas, quando chega para uma mulher madura, que se conhece, essa mulher ela tem que dizer o seguinte: olha, querido, existe limite, existe consequências, porque o id ele é o quê? É o nosso impulso. São os nossos prazeres, são as nossas fantasias, as nossas grosserias. Isso tudo é comandado pelo id. E quando o ego não está ali para explicar, epa, homem, você não pode agir com instinto apenas, porque existem consequências, como as traições, o desrespeito. Então, se a mulher não souber se posicionar e estipular limites no relacionamento para que esse homem entenda que ele não pode fazer tudo, fica uma relação complicada, porque o homem é muito instintivo, ele é muito animal, ele tem esse lado animal dele. E a mulher, a gente nasceu com muito mais predisposição a entender o outro, a se colocar no lugar do outro, a entender as entrelinhas. A gente sabe quando o nosso marido ou namorado está mais sensível naquele dia, quando ele está mais nervoso. A gente tem essa sensibilidade que o homem tem mais dificuldade. Eles não conseguem olhar para a gente e detectar o que a É. gente está sentindo.
Então é muito importante essa troca. E quando a mulher quer elevar o relacionamento dela, que é tentar o adestrar nada mais é do que conduzir. A mulher tem muito mais poder de condução de uma relação do que o homem. Depois de tantos traumas, né, como que tá a sua relação hoje com o masculino? Pois é, eu sempre fui uma mulher que eu busquei o lado oposto da minha mãe. É. Então eu super me valorizava. As minhas amigas sempre disseram: "Fabiana, você é muito radical, porque você não tolera o mínimo". Eu sempre terminei relacionamentos com muita facilidade, porque eu sempre me coloquei muito lá em cima, o que também acaba sendo uma patologia. É, Porque fica difícil daí, né? como é que você É. vai dar continuidade a anos e anos de um relacionamento que você não tem tolerância ao erro? É. E não é nem questão de erro que eu falo, mas eu falo muito sobre quando eu me sinto menor, quando eu me sentia, porque hoje em dia eu melhorei. Quando eu me sentia menor, quando eu me sentia que a pessoa queria me menosprezar, ou não me entender, ou me magoar, eu não vou estar naquele lugar. Para mim era muito claro entender quando aquele lugar não era meu, É, a partir sabe? do momento que incomoda, eu acho que a gente já tem que, né, Liga o é um alerta, alerta. né. E claro, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se colocando mais no lugar do outro, né, eu acho que essa empatia é muito importante, até para o nosso crescimento como pessoa. Então quando você consegue se colocar no lugar do outro e entender que ele também tem os problemas dele, tem os traumas dele, que ele é homem, As limitações. as limitações, ser homem é totalmente diferente, o universo do homem é diferente do nosso universo. E como que você conseguiu curar essa relação, assim, com o masculino? É, eu estudando muito e fazendo muita terapia. Porque o estudo, a psicanálise me ajudou muito, né, eu fiz 2 anos aí de psicanálise, eu fiz pós-graduação em comportamento humano, então é uma área que sempre eu tive muita curiosidade, assim, de tentar, sabe, me aprofundar mais para poder entender a nossa cabeça, a nossa psique, então Foi acho que a partir entendendo daí mais o outro para exato. você trazer essa. Exato. Eu tenho um capítulo muito interessante do meu livro, é o capítulo 2 que fala o seguinte, Freud explicaria: "Por que que uma mulher precisa castrar um homem para que ele a ame?". Esse capítulo é muito interessante, porque eu quero dizer o que nesse capítulo? Polêmico. Polêmico, mas Uau! quando eu falo em Imagina um homem castrar lendo isso. exato, mas quando eu falo em castrar, é uma castração simbólica. O que que eu Exato. quero dizer com isso? Lógico. Você castrar um homem nesse caso, é você exatamente impor limites. É ele entender que as vontades sexuais dele, ou as fantasias, ou a maneira de nos tratar, isso tudo precisa ter consequência. Existe uma consequência dos atos dele no relacionamento. Dos atos Por de qualquer um. É. qualquer um, mas a mulher ela tem mais consciência. A gente tem Eles mais é meio cuidado. Não instintivo, tem eu acho, jeito. vem um pouco no É instinto, né. isso, é muito mais instinto, Animal. do que o raciocínio e a razão, entende? A gente quer a mulher já começa a se relacionar pensando no futuro. Se aquele cara vai ser legal para o relacionamento, se eles vão casar, se eles vão ter filhos, se vai durar o homem não. Ele quando conhece uma mulher, ele não está vendo o futuro. Ele está ali agora, naquela imagem, porque ele é muito É. visual. Então assim, nós funcionamos de maneiras completamente diferentes. E se a mulher não começar a entender isso, e não começar a entender que o posicionamento dela dentro de um relacionamento é o que muda tudo, é o que faz toda a diferença para a felicidade dela e do homem. Porque o homem que entender essa mulher, ele vai ser muito mais Mas feliz na eu quero relação. saber como é que é esse posicionamento feminino, que eu sei que você fala muito isso, agora a gente colocar isso na prática, né, É, não é é fácil. desde o começo do relacionamento, Porque existe também uma pergunta que também até existe uma grande diferença entre posicionar e controlar. Eu acho que saber esse limite também deve ser Sim, um desafio, né, sim. é um pouco luta de poder talvez, né. É, eu encaro muito, o controle com desvalorização, tá. Eu não acho que uma mulher de valor controla, para você ver como é o oposto do que as pessoas pensam adestramento. Olha. Uma mulher de valor, ela não controla, ela sabe que ela tem valor, ela sabe que quem tem que estar preocupado é ele. Ele tem que ter medo de perder essa mulher, ele tem que entender que essa mulher está ali, não porque ela precisa, ou psicologicamente ou financeiramente, ela está ali porque ela quer. tá de coração. Porque ela gosta, porque ela quer, porque na hora que esse homem não for mais tão bacana ou não for leal, ela pode pegar as coisinhas dela e ir embora e a vida segue. Através desse pensamento é que gera o respeito do homem na relação, o homem tem que ter medo Uhum. de perder.
Ele tem que entender que você é autossuficiente e se ama tanto e sabe tanto o seu lugar, que você tá ali porque você quer, Nossa, maravilhoso, Por né? escolha, né? por escolha. Agora é muito difícil a mulher ter essa consciência. É. Da onde que vem essa consciência, principalmente da autoestima, de como ela se entrega, como ela se vê, né? O autoconhecimento é muito importante, por isso que hoje em dia as pessoas falam tanto em autoconhecimento, porque é a partir dele que a gente consegue, saber o nosso valor, Uhum. saber onde a gente tem que se colocar, aonde cabe, aonde a gente deve estar e não estar. Eu sou uma pessoa assim, se eu estou numa relação, se eu sentir que a pessoa pode não gostar mais de mim, eu não vou insistir, eu não vou permanecer, Você não vai mendigar eu não amor. vou mendigar, eu não vou ficar atrás de algo que não é mais Que aí meu. você perde o valor, né? É, Exato. Então, assim, o nosso valor, ele tem que estar em primeiro lugar da gente com a gente. é. Quando a gente acredita nisso, quando a gente se coloca dessa maneira, o outro vai nos enxergar dessa maneira. E a coisa principal num relacionamento é como o homem te enxerga. Isso é a base de tudo. Maravilhoso. É a base de tudo. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube e quem entra tem benefícios reais que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio. Pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Fabiana, a gente vai trazer uma pergunta da Laura Rocha, que é membro do nosso clube. E ela perguntou que prática simples, além do diálogo, eu posso adotar para melhorar meu relacionamento e evitar discussões e brigas. Por exemplo, tem uma técnica chamada reforço positivo, que eu acho assim super importante, que é quando a mulher tem também silêncio investigativo. São duas técnicas que eu acho super importantes. Silêncio investigativo, vamos lá. É quando a mulher não precisa ficar batendo na mesma tecla. Claro que tudo a gente tem que conversar e dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta numa relação. Uhum. Só que chega uma hora que você não tem que ficar mais falando a mesma coisa. E aí você começa com o seu silêncio. O silêncio é o momento de você observar como que o homem responde às suas atitudes, né? Então, o comando positivo, por exemplo, o homem, você está começando a sair com alguém, vamos dar esse exemplo, você está conhecendo alguém, e aí a pessoa está lá super entretida, te manda mensagem direto, super carinhoso, e daqui a pouco ele começa a se afastar. Aí vem o desespero da mulher. Ai, meu Deus, será que eu transei logo? E ele está sumindo por conta disso? Será que esse cara tem outra também? E tá saindo com vários ao mesmo tempo? Será que esse cara. Aí começa o desespero e a mulher começa o quê? A querer saber, querer a resposta. Aí ela começa a mandar mensagem. E isso é um ato de desvalorização. A mulher tem que ter o silêncio dela, aguardar. Então, assim, é importante a gente agir e dançar conforme a música. Eu acho que também uma das coisas que as mulheres se perderam um pouco hoje em dia é tomar a posição do homem. O homem é um caçador, ele é caçador, ele gosta, ele tem prazer é. nisso. Ele gosta de tomar iniciativa. Exato, é dele e a gente precisa deixar esse espaço para ele. Eu acho que as mulheres hoje em dia atropelam muito, sabe? A mulher tem que ser feminina e o homem tem que exercer o masculino dele. A gente tem que dar essa autonomia. Não, e é legal você falar isso, porque é o masculino saudável, né? Que é Exato, diferente do machismo que a gente às vezes exato, fala e recrimina. Como a gente tem que entender que o feminino é diferente do masculino. E quando a gente consegue entender, isso vai se encaixando, né? De uma forma. exatamente. Porque é uma natureza também, né? Exato, faz parte da natureza e é uma das maneiras que ele se sente feliz. Ele precisa disso para ser feliz, Sim, para dizer, poxa, eu sou macho, eu sei chegar, eu conquistei. Para ele isso é, É. sabe, uma maneira, um tipo de gozo, sim. sabe? É prazeroso para Sim, ele mas saber é que difícil às conquistou, vezes, conquistar. ter essa É, você saber até onde esse você até vai. onde você vai. Eu estava pensando, Exato. eu comecei a viajar aqui, eu os meus últimas Experiência. experiências, e eu tenho essa
coisa da ação, de resolver, do masculino, e da independência. Isso eu já ouvi 1000 vezes que isso assusta, que isso não dá, que eles perderam o papel deles na relação. É. Eu já vivi muito isso, por isso que eu sei mais ou menos, né. É, porque as mulheres estão cada dia mais fortes, né, a mulher hoje em dia é forte. É o espaço É que a gente forte. conquistou, né, a É, gente teve que se exato, posicionar dessa exato. Eu tenho forma, muita né. dificuldade com isso também, mas eu penso o seguinte, Fabiana, se eu estou solteira, ok, eu sou mulher macho. Eu vou, resolvo tudo, mas quando eu entro no relacionamento, eu quero ser mulherzinha. É gostoso ser mulherzinha, é gostoso deixar que ele resolva, deixar que ele conduza para onde nós vamos jantar hoje, que ele Tem até uma coisa sexy, né, é, no ar, né, uma coisa exatamente. da Tem uma coisa da conquista, do conquista. Por que que a amor, gente já vai do eliminar isso quando a gente se gostoso ali. relaciona? A gente acaba É. eliminando. É forte, eu acho que a mulher sempre foi, É, mas eu acho que o que a gente hoje tem como característica da mulher moderna é essa ação, exato. que eu acho que é mais inerente ao masculino, né, que o Isso, masculino é o da ação. isso. E eu acho que é isso que às vezes a gente ainda Ainda acaba peca. pecando, É. nessa Muito. dosagem, E assim, porque muitos hoje em dia a mulher homens precisa também ter mais ação, né, exato, por conta da nossa vida por conta da hoje. nossa vida. E principalmente os homens, tem muito homem que não tem tanto uma alma masculina, e eles se acomodam por trás da mulher, que é forte demais. É. Então isso acaba também atrapalhando o relacionamento, porque quando a mulher abre os olhos, A mulher ela está ali cansa, conduzindo de uma forma que não é a natureza dela, ela cansa, ela fica cansa. exausta, é muita coisa ao mesmo Aí ela tempo. deixa de admirar, Exato. né. Aí ela tem uma hora E aí que vai ela não pela quer mais resolver admiração. nada. E aí quando perde a admiração, o que que vem É, junto? total. A falta de sexo. Perde o tesão. Ela começa a não querer mais tanto a parte sexual, aí É, o homem não entende, é, total. né, e o nosso É, sexo tem a ver com a admiração. sim. E você acha que as mulheres estão mais conscientes emocionalmente? Eu acho que elas estão mais conscientes emocionalmente, principalmente do que elas querem e do que elas não querem mais para a vida delas. Eu acho que a batalha, sabe, é estar sozinha, batalhar, as conquistas, né, profissionalmente falando, é tão duro, às vezes, para a mulher, né, que ela tem que crescer de uma forma que ela já sabe, ela já está cansada da mesmice, ela já está cansada de errar, ela já sabe o Não, e que não quer cabe repetir o e o que padrão, de não repente, cabe. como você colocou, né, da mãe, da avó, Exato, coisas que você já passou, né, já viu a sua exatamente. família passando no Que passado, a né. pessoa hoje em dia quer fazer diferente, né, também tem essa coisa de não querer repetir Elas padrões. estão menos nas idealizações, você acha, né? Exato, acho sim. Eu acho que hoje em dia é um amor mais consciente. Eu acho que hoje em dia a mulher acaba amando, não por aquilo: "Ai, sou apaixonada", aí você fala assim: "Por que que você é apaixonada?". "Ah, não sei, eu não consigo largar, eu sou apaixonada". Não, ela hoje em dia sabe por quem ela quer se apaixonar. O que que vale a pena se apaixonar. Fazer boas Fazer escolhas. boas escolhas. Cada dia mais a mulher se conhece, sabe. Cada dia mais eu acho que a terapia tá aí, né, que antigamente era coisa de maluco. Hoje em dia todo mundo faz, porque é muito importante pra gente, para o nosso crescimento, para o autoconhecimento. E é isso que diferencia, né, as nossas atitudes e como a gente vai receber os problemas. Você acha que a autoestima hoje é construída nas relações ou na solidão? Eu acredito na solidão, muito mais. Eu acho que a autoestima é algo que vem de você para você mesma. Não adianta você ter um homem, às vezes, ao seu lado que vai estar falando: "Nossa, você é linda, como você é linda, como você é maravilhosa". Não é isso que constrói dentro de você sua autoestima. É você saber de onde você veio, os traumas que você passou, até onde você chegou, a mulher que você pode ser, o que você pode contribuir para a vida do outro. E aí você vai ficando grande, Você vai se você construindo, É vai né, você com se você mesma. com você fortalecendo. Se mesma. É amando, você com é. você mesma, é onde você Por se isso que é tão fortalece. importante, a pessoa dar um tempo do relacionamento. As pessoas às vezes colam, né, trocam de homem como quem troca de roupa. Estar sozinha é muito importante para você exatamente buscar esse autoconhecimento e entender a sua autoestima, a sua valorização, o seu poder de até conduzir um relacionamento, onde você está errando, onde você pode acertar. Então isso tudo faz parte de uma construção, muitas vezes silenciosa. Eu acho que a juventude tem muito mais essa consciência do que na nossa época. Acho que vem uma juventude aí mais consciente, com mais informação, sabendo fazer as escolhas melhores. Eu não sei em relação à juventude, eu já penso um pouco diferente, porque eu falo muito para o público assim, né, Jovem. 40 a mais, eu acho que 40 a mais pensa diferente um pouco da juventude. Eu acho que a juventude está numa de mais aventura, É.
As mulheres não estão querendo muito ter filho, não sabem se querem casar. Eu acho que eles Mas se hoje em aventuram dia as muito meninas não mais. aceitam mais o que a gente aceitava. É, é uma mulher Entendeu? diferente. Tem Submissão, um você fala, olhar, desde um submissão. pegar Total. no braço, A submissão entendeu? não Isso hoje em existe dia mais, existe um elas estão olhar mais mais Ela se consciente. impõe. nesse sentido sim. Agora interessante também, o que eu penso muito é sobre a eterna busca da felicidade, né. Tem gente que vive em torno disso, e se a gente parar e pensar, a vida nada mais é que o contraste entre prazer e realidade. É muito interessante, né, essa questão do prazer, que a nossa pergunta agora seria: por que é tão difícil a mulher se permitir o prazer sem culpa? É, porque a sociedade, né, construiu que a mulher que o prazer vem do homem. E é outra questão quando a gente fala em castração simbólica, né, é mais esse tema também, ela puxa para esse lado. Por quê? Porque o homem nasceu podendo errar. O homem nasceu podendo trair, o homem nasceu podendo chegar tarde em casa, o homem nasceu podendo gritar com a esposa. Então, a sociedade criou que os atos ruins, nocivos, para o homem é ok. Se a mulher for agir assim, se a mulher for fazer assim, tá Ela é errado. condenada. Ela nasceu para dar amor, não impor limites. Ela nasceu para estar ali submissa e dizer ok, e não dar opinião. Então, é por isso que essa castração simbólica é muito importante, para que o homem entenda outro sentido também, de que ele pode chorar, de que ele pode ser um homem sensível, e a sociedade não vai puni-lo por conta disso. Então existem os 2 lados, né. Então essa castração da gente dar limite, da gente conduzir o homem à realidade do que é um relacionamento, porque o adestramento masculino nada mais é do que isso. É você conduzir o seu parceiro, trazer para você, para que os 2 evoluam Para o juntos, relacionamento para um saudável, que é o que relacionamento os 2 saudável. querem, né. Total. Porque a maioria dos homens não querem saber o que você sente, o que a mulher sente. Como ela recebe as agressões, ou uma palavra que machuca, como isso, né, o que causa isso nela. Porque se você parar e pensar, quando você adestra alguém, quando você conduz alguém, você está abrindo mão e entrando profundamente nos seus traumas passados. Você tem que deixar lá atrás os seus traumas, porque para você se posicionar, você tem que entender que você pode perder o outro. O medo da perda, que muitas mulheres têm pânico, ela vai ter que abrir mão disso. Ela vai ter que crescer no interior dela para poder conduzir o outro com firmeza. Olha, até até aqui você pode. Agora, se você quiser estar comigo de verdade, num relacionamento, você vai ter que mudar nisso, você vai ter que melhorar nisso. Você quer estar comigo? Eu não estou pedindo para você mudar, eu estou dizendo que para estar comigo tem que ser dessa maneira. Agora é muito louco se a gente pensar, né, porque às vezes a pessoa prefere sofrer do que ir para essa mudança, né. Por que que é tão difícil Ah, porque sempre ela pode fazer a estar repetindo o mudança, né? E padrão, essa tem várias mudança, coisas, ela é né. uma É. evolução para o homem, individual, indivíduo, uma evolução para a mulher como indivíduo, e uma evolução principalmente para o relacionamento dos 2. As pessoas ficam em relacionamentos falidos Falidos, durante e não existe essa anos. conexão. O adestramento é uma conexão, é uma troca de ações, de atitudes, para que você realmente se conecte com o outro, porque o que importa é a outra pessoa que está ao seu lado. É, mas como saber quando é a hora de terminar? Também tem É, a hora de terminar é a hora que você já tentou, já falou, já tentou conduzir da melhor maneira e aquilo não está sendo satisfatório. Você está vendo que não tem resposta, que a pessoa não está inteira. É, eu acho que é você saber o seu limite também, né. Saber o seu exato. limite, é. Cada Agora um vai ter o seu. existem várias coisas também envolvidas, né, que não é só sobre sentimento. Família, filhos, o lado financeiro, o lado de insegurança da mulher. Por isso que é muito importante a mulher estar sempre trabalhando o seu interior, para que se algum dia o término chegar, seja por conta dele ou por conta dela, ela esteja ali pronta para isso e Inteira. seguir a sua É. vida. Independente do financeiro, independente dos filhos que, né, estão ali no relacionamento, porque muitas mulheres estão ali por conta disso, não mais pela relação em si. Vamos falar um pouco de sexo. Você acha que as mulheres ainda fazem sexo mais para agradar do que para se expressar? Eu acho que nós melhoramos muito em relação à vida sexual, tá? Eu acho que as mulheres hoje em dia elas buscam mais o prazer, sem ter que ter aquela vergonha, sem ter que ter aquele limite, né, até onde você vai, até onde você não vai. Eu acho que as mulheres estão se aventurando mais aí em se tratando de sexo. Elas se permitem mais.
E, por consequência disso, às vezes assusta o homem também, porque o homem sempre tem aquele lado machista de como é que essa mulher pode ser experiente, como é que ela pode gostar disso, como é que ela pode querer viver isso, vivenciar isso. Isso é uma questão. Agora, quando a gente fala em sexo para agradar o parceiro, normalmente é aquela relação que ela já falou tudo, ela já se expressou e ela não tem mais conexão, ela não tem mais admiração. Ela pode até ir para a cama, mas ela vai fazer aquela coisa mecânica só porque é o papel dela de mulher, porque muitas mulheres ainda acreditam que o sexo está ligado ao papel de mulher, né? E não ao prazer, como deveria ser. Então, eu acho que existe Permitir-se essa. ser amada, você acha que é um ato de coragem? Permitir ser amada é o mínimo, né? Eu acho que é o É. mínimo, a gente está aqui para isso. Agora, tem que sempre lembrar que antes da gente aguardar, de esperar que o outro, né, ame, que o outro nos valorize, a gente tem que se colocar nessa posição, a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar, não exigir tanto da beleza, né? Somos mulheres maduras. A velhice vai chegar para todos nós. E uma coisa que eu acho interessante, quando as pessoas querem, quando os homens, né, as mulheres não, quando os homens querem me xingar ou xingar outras mulheres, no meu conteúdo, no meu Instagram, eles falam: "Vovó, o que você tá falando, vovó?" Bem para querer Olha, dar uma diminuída, né, Porque é machucar. que como se a loucura. juventude só tivesse um bom Um bom Mal valor. significado. sabe o É. caldo que essa vovó dá, né. Não. E assim, gente, é tão pequeno, É. É, é. é tão, sabe, é a pessoa não ter valor algum, achar que isso vai machucar. Eu, por exemplo, estou ali falando um vídeo, você acha que eu me considero uma vovó? Pelo amor de Deus. Ou então outra mulher, aí as pessoas começam a se xingar nos comentários, os homens e as mulheres. Você é um vovô, você é uma vovó, ou tia. Eu falo, gente, como as pessoas são rasas. Desrespeito, né. Porque isso é É. xingamento agora. Vovó é xingamento. Aí você fala, meu Deus, como é Ah, raso, tadinho. mas isso é idade, Fabiana, né. você falou do amor. Você acredita no amor? Acredito. O que significa amor para você hoje? Olha, significa ter paz numa relação. Eu Hum. acho que a coisa que eu mais busco no meu relacionamento é paz. Sou eu dormir, saber que a pessoa está ali do meu lado, que é inteira minha, que me respeita, que sabe quem eu sou, conhece os meus valores, que realmente me valoriza. Que é isso, é a gente deitar a cabeça e saber que o homem da gente, mesmo se estiver na rua trabalhando até tarde, ele está na rua trabalhando até tarde. Então isso é paz interior, é saber que você fez a escolha certa, sabe, para sua vida. E por mais difícil que seja, por mais problemas, né, que tenham, porque todo relacionamento tem, ninguém é perfeito, nem eu, nem outra pessoa, enfim, ninguém é perfeito. Mas você ter paz interior de É, que isso você não fala, tem é, preço, gente, eu essa acho que é a paz. grande Mas isso é busca. uma E eu acho que é o que conquista, né, que significa você o amor vai com esse também. autoconhecimento, com essa solidão que você Tudo está tanto citou, linkado, né, eu uma coisa acho. está linkada à outra, até para você chegar ao ponto de ter paz na sua relação. E eu vou te falar uma coisa, existem homens que já são evoluídos ao ponto, as pessoas falam assim: "Existe homem fiel, Fabiana?" Não existe homem fiel à mulher. Já falei isso num vídeo meu. Não existe homem fiel à mulher. O homem, quando ele é fiel a ele mesmo, aos valores que ele adquiriu durante a vida, ao propósito de vida que ele tem hoje. Ele é fiel ao relacionamento, ele é fiel à paz que ele quer ter naquela relação. Ele é fiel a partir do momento que ele decidiu ser diferente. Ai, Tratar aquele amei. Ai, relacionamento demais. como um relacionamento diferente para a vida dele. Então esse homem busca a paz, ele entende o que significa paz numa relação. É. E a fidelidade nada mais é do que paz. Sem Então, dormir por isso que eu tranquilo. falo, não É. existe homem fiel à mulher. Ah, porque a minha mulher é a mais gostosa, a minha mulher é a mais linda, a minha mulher é mais sensual. Pode ser a mulher mais linda que foi. Se vocês vão perceber, as amantes geralmente são muito mais feiosas do que a esposa. Pô, a esposa é linda. Gisele Bündchen foi, É foi verdade. É. cornada, Traída, é. traída. É. Então, assim, não é sobre isso. Pode ser a mulher mais linda, mais gostosa, mais elegante, a mais perfeita. O É homem, quando é sobre fiel, é ele. sobre ele, aos princípios, aos valores, né? A tudo que ele decidiu Acreditar. acreditar para aquele relacionamento ou para a vida dele, Naquele momento, de repente. naquele momento. Pode Naquele ser naquela momento. relação, Exato. que na outra não foi. Isso. É Exato. decisão dele. E a gente tem que tirar o chapéu para quando isso acontece. Porque eu vou te falar uma coisa, raríssimo os homens que buscam essa evolução. Porque é uma evolução pessoal, é uma evolução íntima. Não é para Maravilhoso. ela, é para ele. Então ele está em outro patamar.
E aí a gente pode incluir espiritualidade nisso daí. Vamos falar de ciúmes. E existe ciúme saudável? Existe ciúme saudável. É aquele ciúme que você mostra que você gosta, que você tem zelo pela relação, que você tem zelo pela pessoa, que você se preocupa com o que ele está fazendo, o que vai causar em você. Você mostra, você demonstra. Agora, gente, tem que ter cuidado com o ciúme, porque chega um momento que você pode começar a se desvalorizar e a se tornar pequenininha diante do ciúme, se você não souber até que ponto você vai chegar. Exato. Quando você, por exemplo, tem ciúme de alguém, especificamente de uma mulher, você tem que ter o cuidado redobrado, porque a maioria dos homens Sente. desperta quando você fala de outra mulher. Tem muita mulher que adora É, falar assim: não "Ih, é a fulana inteligente. não é inteligente. E a fulana é mó piranha. Essa fulana não presta". Isso aí você liga um alerta: "Opa, se é piranha, eu posso chegar. Se algum dia eu quiser chegar, vou ver se ela me dá mole. Será que é piranha É. mesmo?". Tem que ter muito cuidado, porque o homem funciona, né, a mulher no gente, óbvio, né, não dá pra generalizar, mas a mulher normalmente, se o nosso namorado fala assim: "Pô, aquele fulano está te olhando", a gente na hora, o nosso olhar, a gente já fica de costas. O nosso olhar nunca vai ser naquela direção. A gente não tem muita curiosidade, a gente se preocupa com a nossa postura, com o que o outro pensa. A gente se coloca muito mais no lugar do nosso parceiro do que ele no nosso. Já o homem vai para o instinto. Fulano ali está te olhando. Dificilmente esse homem vai virar de costas. Então a gente tem que ter cuidado do nosso posicionamento em relação ao ciúme. Sabe que eu acho que o ciúmes é um dos maiores fatores e causas de destruição de casamento? Pode ser Eu sim, conheço porque vira uma vários casos, doença. vira uma Vira uma doença e doença. no fundo você acaba, que você colocou, se diminuindo e se Você se diminui. autodestruindo. E às É. vezes você inventa coisas na sua É, porque o cabeça, não é? ciúmes Acaba com faz o É, às vezes a relacionamento. Vira coisa nem neura. existe. Vira neura. É, você começa a fazer uma historinha totalmente fantasiosa. fantasiosa. Totalmente fantasiosa. Então por isso que existe, né, o ciúme saudável, que é aquela coisa de você demonstrar o quanto você gosta da pessoa, o Que é quanto você uma se importa, um que é um ciúmezinho ciúmezinho, né, gostosinho, que você até é uma fala rindo. coisinha. Exatamente. E tem aquela coisa que pode tomar proporção, porque o ciúme ele vai crescendo se você vai deixando. Se você não dá limite para o ciúme, ele toma uma proporção que ele não volta mais, que você já acostumou a perder o respeito, porque ele gera uma falta de respeito com o outro e consigo mesma. É. E o ciúme estraga o amor, né? Estraga Estraga. muito. Estraga. Agora, não significa que você não esteja atenta, né. Mulher que fica atrás de marido o dia inteiro. Lá em casa é o seguinte, saiu para trabalhar, fechou a porta, ótimo. Quando quiser me ligar, me liga, quando quiser eu não sou É, onde você está, que horas você está vindo, onde você está É. nesse momento, você está falando com quem, a reunião foi aonde, quem pisou no seu escritório. Não, não, porque é um tipo da pergunta que você não tem a verdade, concorda? A exato. Exato. verdade Você é o que não. ele te responder. É isso. Não é a verdade, é a resposta dele. Então tem certas perguntas, certas paranoias que não devem ser expostas. Guarda pra gente. Vamos trabalhar. Qual conselho, Fabi, você daria para quem quer viver uma relação saudável? Numa eu acho que a primeira coisa difícil responder, né, É. mas a primeira coisa eu acho que é você exatamente conseguir essa troca de conexão para que o outro entenda o que é importante para você. Essa troca primeiro ela existe com conversas suaves, sutis, depois com posicionamento. Quando eu falo de posicionamento é o quê? Atitude. Ação, é você aguardar, é observar o outro, ver que se o outro, por exemplo, te magoa e você se mantém o dia em silêncio, será que ele está entendendo? Né? Se que o seu silêncio é mágoa do que ele fez? Então a gente tem que estar sempre observando. As pessoas falam, poxa, mas então você é um eterno jogo? Não cansa jogar? É um eterno jogo. Sim. E você tem que entender que se relacionar é jogar. Você perde ou você ganha. E eu acho que em todas as relações, Todas as as relações. familiares, Todas as muito, relações. começou a vir um monte de coisa assim na minha cabeça que realmente é isso. E sabe qual é a coisa mais difícil do mundo? É a verdadeira honestidade. E quando eu falo de honestidade, eu não falo em relação ao outro, não. Porque a gente nunca é honesto 100%. E nem tem que ser. Existe o nosso quadradinho mental que é só nosso. A gente não pode expor tudo. Mas quando eu falo de honestidade profunda e verdadeira, é a gente com a gente mesmo. É o que a gente Porque ser honesto com a acredita. gente é muito difícil. Porque você tem que resgatar coisas lá de trás, erros que você cometeu,
quem você magoou. Você tem que ter plena consciência e você tem que ser honesta consigo mesma do que você fez e do que você quer se tornar daqui para frente. Então é uma coisa profunda, né? Se relacionar é isso, é sobre a gente primeiro, depois sobre o outro. O que você mais se orgulha? Isso aí, tipo, quem é a Fabiana hoje? Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades ainda, né? Que o meu marido fala assim, Fabiana, você acha que tudo tem que ser do seu jeito. Fabiana, eu tenho esse meu lado assim de que eu estou certa em tudo. Acho que a mulher tem um pouco isso e eu tenho isso bem florado em mim. Mas a coisa que eu mais me orgulho é poder me colocar no lugar do outro, sabe? Eu acho que essa é a minha maior evolução, eu ter mais empatia, sabe? Porque eu só queria saber de mim. Era eu, depois ele, mas era eu. Você foi para o extremo oposto, né? Exatamente. É, Que é O que não é normal, né? saudável. sim. Eu peguei a minha mãe, muitos casos iriam fazer a repetição da minha mãe, porque você vê que Uhum. muitas mulheres que apanham, são agredidas, sim. geralmente tem repetição lá, foi o que ela Sim. conheceu lá atrás, né? Então eu fiz o oposto disso, eu super me valorizei sempre, só que isso eu sempre achava o quê? Que eu era melhor do que ele. Não tem homem à Não minha preciso de altura. você. Não preciso de você pra nada, não tem homem à minha altura. Eu troco. Não tá legal comigo, não tem problema. Eu troco. É. Isso também não é saudável. É óbvio que não é saudável, porque a gente não quer estar sozinha, né? A gente Exato. quer realmente construir alguma coisa com alguém. Então, eu acho que a minha evolução foi ter mais empatia, entender que que o outro também tem erro e não significa que não me ame. O outro vai Uhum. vacilar e não significa que eu não tenha valor, né? A gente tem que saber essa diferença também. Fabiana, então a gente vai fazer a nossa dinâmica e hoje a dinâmica é completar a frase. Certo. O homem moderno é? O homem moderno é o homem que sabe escutar a sua mulher. E agora comigo, mulher consciente é? A mulher que busca o seu alto valor, o seu autoconhecimento para poder se posicionar nas relações. É a mulher consciente do próprio valor. E ser feliz é? Ai, ser feliz é você entender que você não precisa do outro para que traga a sua felicidade. Você primeiro é feliz com você, se realizando profissionalmente, moralmente, na sua casa, no seu lar. E isso pode ser feito sozinha. Você não precisa do outro. O outro é apenas o complemento da sua felicidade. Amém! Demais. Gente, voou. Boa! Passou já um tempão, né? Maravilhosa. Maravilhosa, eu Gostaram? amei Ai, que bom. muito. Fabiana, muito Imagina, obrigada. meu amor, adorei estar aqui Fala com pra você. gente onde as pessoas podem te encontrar. Então, no meu Instagram, que é o @FabianaStudart, né? Lá é que eu realmente estou intensificando. Vou agora fazer uma mentoria sobre adestramento masculino e sobre poder da mulher. Na verdade, vou fazer 2. Porque tem gente que não gosta de ler livro, que tem preguiça, ou que não Aliás, gosta da vamos leitura. Por que mostrar você não seu faz um livro. podcast também? Vamos mostrar o É, livro, olha, esses projetos super são legal. muitos. Adestramento masculino, silêncio, postura e escolhas. Esse livro você encontra online, tem na Amazon, tem no Mercado Livre. Eu baixei já no. Baixou, Que eu né? leio aqui. Muito legal. Tem lá o link também no meu Instagram, para quem quiser comprar. E é um mergulho realmente, sabe, na busca do seu valor, né? Homens, comprem também, tá? Não fiquem travados no adestramento numa palavra. Comprem porque eu acho que Inclusive vale a eu faço uma pena. introdução aqui aos homens, olha. Ai, que Ele começa aqui legal. fazendo uma introdução aos homens. Ó, aos homens, que este livro também é para vocês. Muito legal. Né? Porque os homens vão se reconhecer aqui dentro, é muito interessante. O meu marido, quando leu, falou: Nossa, eu tô me vendo nesse tipo de homem aqui. Nossa, eu olha que preciso legal. melhorar aqui. É porque eu preciso não mudar. é uma interessante. crítica, né? Não, É só um não. olhar. É uma construção. Exato. É um olhar feminino É. diante das relações, né? Maravilhoso. Foi um Maravilhoso. prazer te Ai, prazer foi meu. reencontrar. Pois é, fiquei tão feliz Muito também. bom. A gente não se vê, sei lá, 30 anos. Exato. 30 anos, verdade. Muito bom. Ai, Obrigada de estar Obrigada aqui com a vocês, gente. gente. Adorei. Obrigada, vocês são Fabiana, lindas, um prazer maravilhosas, enorme, viu? uma alegria. Se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro. Ou é de dentro para fora?